Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. Você já se perguntou o que acontecia por trás dos muros dos conventos medievais? Não estamos falando apenas de orações, silêncios contemplativos e hinos suaves ecoando pelos claustros úmidos. Estamos falando de algo mais intoxicante. Porque em plena Idade Média, enquanto os reis guerreavam, os camponeses rezavam e a igreja pregava o sacrifício da carne, havia freiras que, em segredo, lidavam com substâncias que hoje estariam trancadas em laboratórios e fiscalizadas com lupas. Ópio. Sim. Essa planta de flor delicada e efeitos profundos fazia parte do cotidiano de muitos mosteiros femininos. Não por vício, necessariamente, mas por dor, por alívio, por desespero e, em alguns casos, por escolha. O que faz uma mulher enclausurada, prometida a Deus, recorrer aos braços oníricos do ópio? O que ela queria esquecer? Ou lembrar? Qual o papel do prazer, mesmo que químico, em um mundo que pregava a penitência? Neste episódio, vamos atravessar as grades douradas da clausura e mergulhar em um universo que desafia a imagem estereotipada da freira obediente e assexuada. Vamos falar de boticários, receitas manuscritas, visões místicas, febres incuráveis, colapsos nervosos, êxtases suspeitos. E você? De onde fala? Que horas são aí? Comenta aqui embaixo. E aproveita para seguir o canal. Porque a história, quando bem contada, é melhor que sedativo. Era um mundo de penumbra e silêncio, onde os sinos marcavam o tempo e as paredes eram espessas como votos. Os conventos da Idade Média não eram apenas centros de devoção. Eram ilhas de conhecimento, isolamento e contradições. E entre essas contradições crescia uma flor. Papaver soniferum, opiácea, ópio. A princípio, tudo era discreto. As primeiras sementes chegavam como parte de cargas de especiarias em caravanas longínquas vindas do Oriente. Mosteiros masculinos tinham boticários, mosteiros femininos também. E entre as plantas medicinais, alecrim, arruda, valeriana, estava ela, a dormideira. Chamavam-na de erba soni, erva do sono. Era usada contra dores menstruais, enxaquecas, convulsões, em infusões, ungüentos, gotas sob a língua. Freiras eram treinadas para cuidar das doentes. Algumas se especializavam. Eram chamadas de curandeiras ou simplesmente de as mãos da abadia. Aprendiam a dosar, a observar reações e a lidar com os efeitos colaterais, porque o ópio não apenas acalmava, ele abria portas, tornava os pensamentos líquidos, transformava o canto das matinas em murmúrio de anjos, e nem todas resistiam à tentação de usá-lo além da necessidade. O que começa como alívio pode virar hábito. O hábito, vício. O vício, pecado. Mas pecado de quem? Ninguém falava disso em voz alta. Era um segredo partilhado nos corredores frios, em quartos onde o incenso escondia mais do que perfumava. Freiras que sofriam de dores crônicas recebiam doses maiores. As mais antigas sabiam o que estavam tomando. As mais jovens apenas confiavam. Algumas viam visões. Santas, diziam. Outras apenas flutuavam por dentro da própria mente, buscando um pouco de liberdade onde seus pés nunca podiam pisar. Não havia fuga possível da vida enclausurada, mas havia alívio, momentâneo, dourado, entorpecente. O uso do ópio era autorizado pela medicina da época. Galeno, Hipócrates, Avicena, todos mencionavam suas propriedades analgésicas. A igreja não proibia expressamente. Pelo contrário, muitos monges compilavam receitas que incluíam a papoula. A fronteira entre o remédio e o veneno era tênue e dependia, como tudo, da intenção e da dose. Mas intenção e dose são coisas difíceis de medir quando a dor é constante, quando a alma pesa,
Quando o corpo envelhece dentro de muros de pedra, ouvindo promessas de céu e sentindo apenas a gravidade da terra. A freira medieval era, antes de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, sangrava, chorava, sentia. Muitas entravam nos conventos sem vocação. Filhas indesejadas, dotes recusados, amantes esquecidas. Outras escolhiam a vida monástica, mas mesmo a fé mais ardente não era antídoto contra a angústia. O ópio surgia como uma pequena misericórdia, um parêntese dentro do rigor, uma bênção disfarçada de remédio. E pouco a pouco, tornava-se parte da rotina. Não sempre, não para todas, mas o suficiente para criar uma cultura subterrânea de dependência tolerada. Havia freiras que misturavam o ópio com vinho, outras que o mascavam. Algumas o guardavam em relicários falsos, como se fosse um fragmento de osso santo. Era proibido? Não exatamente. Era mal visto? Depende. Era necessário? Quase sempre. E quando uma freira começava a delirar, a ver coisas, a pronunciar profecias, era santa ou estava intoxicada? Essa era a pergunta que ninguém queria responder, porque às vezes era mais conveniente aceitar a mística do que investigar a causa. Porque no fundo, todos sabiam. As visões também fortaleciam a fé dos outros. Os relatos de freiras em êxtase se espalhavam. A abadesa justificava como milagre. A irmã enfermeira sabia que havia outra explicação. Mas o que importava era o efeito. Se a comunidade sentia-se tocada pela graça, por que questionar? A fé e o ópio dançavam juntos, sem se tocarem. Cada um com seu papel, cada um com seu véu. E por trás desses véus, as mulheres continuavam vivendo, rezando, suportando, sobrevivendo. Essa é apenas a superfície. Ainda temos muito a explorar. Os efeitos colaterais, os escândalos silenciosos, as fórmulas preservadas em códices. Porque, neste convento narrativo, as celas guardam mais que votos de castidade. Guardam segredos. As fórmulas eram passadas em silêncio. Manuscritos pequenos, escritos à mão, guardados entre folhas de hagiografias, como se fossem anotações inocentes. Mas bastava saber ler os símbolos. Um pequeno sol desenhado no canto, uma cruz inclinada, uma palavra latina fora de lugar, para saber que ali havia mais do que parecia. Não era apenas conhecimento botânico, era um código de sobrevivência. Em muitas abadias, as freiras não tinham acesso direto aos livros principais da botica, mas havia sempre uma irmã, a mais velha, a mais doente, a mais experiente, que mantinha consigo um caderno de receitas, um grimório monástico. Ali estavam listadas as quantidades certas, as condições lunares, os tipos de vinho mais adequados para a maceração. Era alquimia discreta, sussurrada, feminina. A papoula era colhida de madrugada, quando a névoa ainda beijava o solo e os sons não denunciavam intenções. Suas flores eram esmagadas, fervidas em infusões leves, misturadas com mel ou vinagre. Em algumas receitas, eram acrescidas gotas de seiva de mandrágora ou resina de mirra. O objetivo era simples: calar a dor, a física e às vezes a outra. Em conventos maiores, havia boticários designados, geralmente monges, que preparavam as poções para as irmãs. Mas em abadias femininas autônomas, as freiras mesmas assumiam o laboratório. As mais ousadas criavam estufas improvisadas, plantavam em vasos escondidos, trocavam sementes com curandeiras da vila. Havia uma rede silenciosa, subterrânea, feita de compaixão e necessidade. Com o tempo, algumas dessas mulheres se tornaram especialistas. Suas fórmulas curavam dores reumáticas, febres persistentes, melancolias profundas. E também provocavam sonos intensos, apaziguavam gritos de insônia, desatavam nós de angústia. Não raro, eram chamadas por outras casas religiosas para tratar freiras em crise, aquelas que choravam sem motivo, que se recusavam a comer,
que rezavam até sangrar os joelhos. Chamavam de doença espiritual. Hoje chamaríamos de depressão. E o tratamento era muitas vezes o mesmo: pequenas doses de esquecimento em forma de gotas âmbar. Mas nem tudo era compassivo. Em alguns mosteiros, o ópio era usado como punição. A freira rebelde era medicada até a obediência. A histérica, sedada. A que sabia demais, calada com doçura venenosa. Porque o poder também se infiltra nas curas. E o controle pode vir disfarçado de cuidado. A igreja oscilava entre o elogio à ciência natural e o medo da feitiçaria. Se uma freira curava demais, despertava desconfiança. Se era admirada por suas visões, era canonizada. Se não agradava, era exilada. O mesmo ato podia ser lido como milagre ou heresia. Tudo dependia do olhar de quem julgava. Por isso, muitas andavam na corda bamba. Usavam o conhecimento com parcimônia. Dividiam apenas com quem confiavam. Ensinavam às novatas somente o básico e deixavam o resto para as entrelinhas. Porque sabiam que, no fim, o que salvava também podia condenar. E assim se formava uma espécie de alquimia psíquica. Não era apenas sobre o corpo, era sobre suportar a clausura. As dores de dente que duravam semanas, as cólicas que rasgavam o ventre, as memórias que voltavam de noite, mesmo com todos os pecados confessados, as vozes que sussurravam, mesmo depois das vigílias mais longas. E havia a questão do desejo. Nunca dito, mas presente. O desejo de tocar, de ser tocada, de amar, de lembrar. Algumas usavam o ópio para entorpecer esse fogo. Outras, talvez, para acendê-lo em sonhos. Quem saberia? Tudo era segredo. Tudo era ambíguo. Nas crônicas mais antigas, quase não há menção ao uso do ópio nos conventos. Mas em cartas privadas, em bilhetes perdidos, em registros médicos encadernados com palha e cera, o vestígio persiste. Uma irmã que dormia mais do que o normal. Outra que falava com santos invisíveis. Uma terceira que previa tempestades e curas, sempre depois de uma infusão. A história oficial esqueceu essas mulheres, mas elas existiram e deixaram rastros. Não nas grandes bibliotecas, mas nas margens dos manuscritos, nas manchas de vinho de papoula, nos frascos enterrados sob as hortas. Dentro dos muros de pedra fria, o tempo não passava. Ele se arrastava. O tic-tac não era de relógios, mas dos sinos marcando as horas canônicas. Matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas, completas. Entre cada prece, a espera. E era nesse vão que muitas freiras aprendiam a escutar outra coisa, o sussurro da própria dor. Algumas dores vinham de dentro, tumores que ninguém nomeava, febres que voltavam como marés, inflamações ginecológicas causadas por banhos escassos e hábitos forçados. Outras vinham da alma, e essas eram as mais traiçoeiras. Sentimentos interditos, lembranças de famílias abandonadas, o eco de uma liberdade jamais vivida. O convento, apesar de sua disciplina rígida, era um organismo sensível. Bastava uma freira adoecer, e toda a rotina se ajustava. O refeitório ficava mais silencioso, os cânticos menos potentes, as orações mais longas. E ali, na enfermaria, entre lençóis ásperos e murmúrios de salmos, começava outro ritual, o da administração daquilo que aliviava. O ópio era trazido com cuidado, nunca anunciado como tal. Chamavam-no de vinho das sombras, cordial da paz, infusão do silêncio. A enfermeira preparava o líquido escuro numa pequena chaleira de estanho. A dose era medida em gotas, mas ninguém sabia ao certo quantas gotas bastavam. E era aí que tudo ficava borrado, porque, em conventos com escassez de supervisão, as freiras doentes muitas vezes pediam por mais. Só um pouco, diziam. Hoje a dor está mais forte. E quem negaria?
quando a única outra opção era suportar a noite em claro, com o corpo queimando e a mente implorando por esquecimento. Começava com 3 gotas, depois 5, depois 10, até que a dor sumia, e com ela, o tempo. A freira dormia por horas, sonhava, tinha visões, voltava a ser menina ou mulher. Em seus sonhos, o convento não existia, era um campo aberto, era o mar. Era uma noite sem grades, o efeito passava, mas deixava saudade, e o corpo aprendia a pedir. Não com palavras, mas com tremores, com gemidos. O rosto ficava pálido, as mãos ansiosas, a fé hesitante. E então a freira pedia de novo. Só hoje, é a última vez. Nunca era. A abadesa, em muitos casos, fingia não ver, porque sabia que negar seria mais cruel, e também porque, no fundo, ela própria já tinha sentido a tentação da dormideira. Talvez em noites de luto, ou de insônia, ou quando os gritos de uma freira em delírio ecoavam demais pelos corredores. Mas havia também as que resistiam, as que recusavam o ópio, mesmo entre lágrimas, aquelas que viam na dor uma forma de santificação, que acreditavam que cada espasmo era uma prova enviada por Deus, que o sofrimento purificava, que a penitência começava no corpo. Essas mulheres eram admiradas e temidas, porque pareciam inquebrantáveis, mas muitas vezes eram as primeiras a quebrar, em silêncio, no escuro, sozinhas. Havia casos em que o vício se tornava escândalo. Uma freira que furtava frascos, outra que caía desmaiada durante a missa. Sussurros corriam pelos corredores. Ela está possuída. Ela fala em línguas. Ela vê o diabo. Mas bastava olhar os olhos semicerrados, a lentidão dos gestos, para saber. Era ópio. Algumas eram expulsas, outras isoladas. Raras eram tratadas, porque não se tratava aquilo que não se nomeava. O vício era pecado, não doença. Era falta de fé, não de neurotransmissores. Era escândalo, não tragédia. E mesmo assim, o ciclo recomeçava. Novas jovens chegavam, novas dores surgiam, novos frascos eram abertos. E o segredo, passado de mão em mão. Entre as estantes da biblioteca, havia livros de medicina árabe. Avicena falava das propriedades soporíferas da papoula. Os manuscritos das escolas salernitanas ensinavam a preparar extratos. As freiras copiavam as receitas em latim rude, às vezes com anotações em dialeto local. Para dor de cabeça, 3 gotas. Para melancolia, infusão morna. Mas algumas adicionavam o que não estava escrito. Para esquecer. Para ver o que não se pode ver. Para dormir sem culpa. O convento, então, era também farmácia da alma, lugar onde o sagrado e o químico se encontravam, onde o corpo era ao mesmo tempo templo e praga, onde Deus e a papoula disputavam espaço na mesma cela. Nem todas as freiras tinham acesso direto ao ópio. Era uma substância preciosa, controlada, escassa, e ainda assim, seu uso se espalhava por mecanismos sutis, quase invisíveis, que escapavam ao controle da autoridade conventual. Cada convento tinha suas próprias regras, seus próprios medos e seus próprios métodos para manter aquilo que não podia ser completamente proibido, mas tampouco podia ser admitido. Em conventos mais ricos, onde havia jardins bem cuidados e bibliotecas abastecidas, o ópio era parte do armário farmacêutico oficial. Chegava como parte dos carregamentos vindos das rotas mediterrâneas, junto com especiarias, incensos e pigmentos raros. Era armazenado em pequenos frascos de vidro âmbar, selados com cera, rotulados em latim médico, usado com critério sob pretexto de caridade. Para curar, sempre para curar. Ou, pelo menos, assim se dizia. Em abadias mais pobres, o acesso era mais limitado, mas também mais criativo. Algumas freiras mantinham contato com parteiras locais, mulheres que andavam entre os 2 mundos,
o da medicina e o da bruxaria. Com elas trocavam informações, mudas de plantas, receitas. A dormideira era cultivada disfarçadamente entre ervas comuns. Quem soubesse olhar sabia distingui-la. Quem não sabia só via flores. A colheita era um ritual. Escolhia-se o momento certo. Não apenas pelo estado da planta, mas pela fase da lua, pela umidade do ar, pelos humores da paciente. Era uma prática misturada de ciência empírica e superstição. As mãos que preparavam a infusão tremiam levemente, não de medo, mas de reverência. Havia algo sagrado ali, ou, ao menos, algo que exigia respeito. Uma vez extraído, o látex da papoula era misturado a vinho ralo, aquecido lentamente, coado, decantado. Algumas fórmulas incluíam pétalas de rosa, casca de salgueiro, gotas de mel silvestre. Outras eram puras, brutais, diretas ao ponto. A dosagem era uma arte. Um erro de cálculo podia transformar o remédio em veneno. E mesmo as doses certas carregavam riscos. Com o tempo, criou-se uma linguagem secreta, um sistema de códigos para que as freiras pudessem pedir sem expor. Está muito frio hoje, podia significar. A dor voltou. Será que chove? Podia significar. Não dormi nada. E quando alguém dizia, lembrei de minha mãe, era sinal de que o passado estava pesando e o ópio era chamado. Esses códigos eram passados como as receitas, de irmã para irmã, sempre na confidência. Algumas se orgulhavam de nunca terem precisado, outras usavam com frequência. Havia aquelas que perdiam o controle e então desapareciam, transferidas para outras casas, afastadas do convívio, encaminhadas para retiros espirituais. O silêncio sempre vinha depois. Ninguém falava diretamente em vício. A palavra não existia no vocabulário da época, mas os olhos denunciavam, o andar lento, a fala arrastada, o olhar perdido, e às vezes a queda súbita, durante a missa, no claustro, na cela. O corpo cedia, e os boatos começavam. Uma freira mais nova poderia ser punida com semanas de jejum, uma mais velha, com isolamento. Em casos extremos, havia exorcismos. O ópio era esquecido e o demônio invocado. Porque era mais fácil acreditar em possessão do que em dependência. Mais conveniente tratar como heresia aquilo que era desespero. E mesmo assim, o ciclo se repetia. Porque o convento era um ambiente de tensão constante. A repressão criava sintomas. A clausura, delírios, a ausência de escuta, surtos, e o ópio surgia como o único consolo permitido, ainda que por vias proibidas. Não era só o corpo que pedia, era a alma. Em manuscritos preservados em bibliotecas monásticas, encontramos anotações marginais que sugerem esse uso clandestino. Pequenas fórmulas rabiscadas entre salmos, desenhos de papoulas escondidos em iluminuras, até mesmo cartas cifradas trocadas entre abadesas mencionando a solução das dores ou a água do sono. Em um convento no norte da França, uma crônica anônima relata o caso de uma freira que, durante uma celebração, teve uma visão vívida da Virgem Maria. Flutuou, dizia o relato. Seus olhos viraram. Sua voz mudou. O milagre foi anunciado. Dias depois, ela morreu em silêncio, dormindo. O frasco vazio foi encontrado debaixo de sua cama. Nunca foi mencionado no sermão fúnebre. Milagre ou overdose? Nenhum dos dois. Apenas o grito silencioso de uma mulher que encontrou no ópio o que o convento jamais lhe deu: paz. Se você chegou até aqui, comenta. Nem as santas dormem sem ajuda. E claro, segue o canal, porque aqui a história é sempre o melhor dos sedativos. No coração do convento, onde os corredores se estreitavam e a luz era filtrada por vitrais austeros, havia uma cela que exalava lavanda. Não por gosto, mas para disfarçar. Era o quarto da irmã Hortência, nome piedoso, mãos calejadas, olhar opaco. Ali,
Entre missais e rosários, escondia-se um dos segredos mais bem guardados daquela abadia. Um relicário falso, com tampo de madeira carcomida e fundo removível. Dentro dele, um frasco, escuro, sempre cheio. Hortência era velha. Tinha as costas curvadas e os dedos trêmulos. Diziam que ela já estava ali antes mesmo da atual abadesa chegar, que viera de longe depois de uma desilusão amorosa, que pedira abrigo ao priorado com o rosto inchado de chorar. Ninguém sabia exatamente a história, mas todos respeitavam o silêncio dela. Ela cuidava da horta, sabia o nome de cada planta, rezava enquanto colhia, e quando alguém adoecia, era a primeira a ser chamada. Não falava muito, não explicava. Apenas entregava um pano com ervas, uma colher de infusão, um chá amargo que fazia dormir até as pedras. Hortência usava ópio. Sabia usá-lo, sabia escondê-lo. Sabia quando era necessário e quando era apenas desejo. Ela própria dizia: não é pecado usar o remédio, é pecado esquecer porque ele é remédio. Ninguém ousava discordar. Em uma noite particularmente fria, irmã Clara, jovem recém-chegada, com olhos de quem ainda acreditava em tudo, começou a ter visões. Dizia ouvir vozes, via luzes, sentia calafrios. Atribuíram as tentações do demônio, rezar, jejuar, confessar, mas Clara piorou. Deixou de comer, chorava sem parar, ria sozinha, recitava salmos ao contrário. E foi então que chamaram Hortência. A velha escutou, tocou a testa da moça, ficou em silêncio, e no fim da tarde entregou um frasco pequeno à irmã enfermeira. 2 gotas, só à noite, e apenas se ela pedir. Na primeira noite, Clara dormiu 12 horas. Na segunda, sonhou com anjos. Na terceira, quis cantar. Na quarta, pediu mais. Só mais um pouco, irmã. A dor volta quando o sino toca. E assim começou. O vício não veio como tempestade, mas como neblina. Aos poucos, Clara passou a depender daquilo para viver. A oração não bastava. O silêncio não curava. Apenas o frasco. Hortência percebeu. Tentou intervir, reduzir a dose, distrair. Mas já era tarde. O corpo de Clara tremia sem a substância. O canto se tornou lamento. E então a notícia se espalhou. Clara caiu. Não literalmente, mas espiritualmente. A abadesa ordenou isolamento. Depois, exílio. O frasco foi confiscado. Hortência repreendida. Mas ninguém ousou expulsá-la. Sabiam que sem ela, muitas outras teriam caído. Ela era o equilíbrio instável entre cura e colapso. Esse episódio se repetia, com nomes diferentes, em conventos por toda a Europa. Mulheres jovens, frágeis, colocadas em ambientes rígidos, sofrendo pressões psicológicas intensas e encontrando no ópio o único refúgio. Era uma epidemia silenciosa, jamais mencionada em púlpitos, mas inscrita nos corpos, nas cartas, nos inventários médicos. Eram chamadas de delicadas demais para a clausura, ou de tementes em excesso. Mas o que tinham era humano demais. Dor sem nome, angústia sem lugar, desejo reprimido. E o ópio preenchia as lacunas que a espiritualidade oficial deixava abertas. Algumas freiras mais lúcidas tentavam alertar. Propunham novos métodos. Menos castigo, mais escuta, menos jejum, mais cuidado. Mas eram vozes isoladas. A doutrina não mudava. E o ciclo se repetia. Curiosamente, em alguns conventos da Península Ibérica e do sul da Itália, surgiram irmandades que discutiam abertamente o uso de substâncias. Redigiam tratados, discutiam efeitos, propunham limites, eram vistas com desconfiança por Roma, mas deixaram documentos valiosos, onde se via pela primeira vez a tentativa de distinguir entre uso e abuso, entre medicina e dependência. Eram mulheres à frente de seu tempo, ignoradas em vida, redescobertas séculos depois. A história de Hortência e Clara não é única, mas é simbólica.
mostra o dilema profundo de uma era onde o sofrimento era espiritualizado e a cura criminalizada, onde a compaixão era punida e a fé confundida com anestesia. Ao longo da Idade Média, os registros oficiais tratavam os conventos como fortalezas da pureza, ilhas de silêncio e piedade, num mundo assolado pela peste, pela guerra e pela fome. Mas por trás das janelas com vidraças coloridas e dos claustros de pedra úmida, a realidade era mais ambígua. As freiras eram mulheres de carne e osso, enclausuradas com suas dores, seus ciclos, seus fantasmas. E o ópio, aquela resina escura, sonolenta e densa, tornava-se para muitas a única resposta. Não era sempre administrado por mãos compassivas. Às vezes, vinha como imposição. O caso da irmã Avelina, no convento de São Damião, ilustra esse outro lado da moeda. Avelina era inquieta. Rezava, sim, mas perguntava. Lia com avidez, discutia com ousadia, questionava interpretações das escrituras, propunha novas leituras. A abadesa via nela ameaça. Muito pensamento é tentação, dizia. E o castigo não veio em forma de açoite, veio em infusão. Avelina foi pouco a pouco silenciada. Primeiro, com a justificativa de dores de cabeça. Depois, insônia. Mais tarde, delírios místicos. O remédio vinha toda noite. Ela passou a andar devagar, a falar baixo, a olhar para o chão. Era como se a alma estivesse sendo drenada, gota a gota. Quando finalmente foi declarada curada, já não era mais ela. Era uma sombra. Isso não era exceção. Muitas abadesas descobriram que sedar era mais eficaz do que repreender. As jovens mais vivas, as mais sensíveis, as mais indisciplinadas, todas eram encaminhadas para o que chamavam de tratamento espiritual. A substância fazia o trabalho sujo com discrição, sem sangue, sem escândalo. O problema é que o próprio clero se dividia. Alguns padres e confessores sabiam do uso de ópio nos conventos. Alguns recomendavam, outros fingiam ignorar. Havia teólogos que tentavam conciliar Aristóteles com Avicena, argumentando que tudo o que alivia a dor é parte da providência divina. Outros, mais rígidos, viam nisso um desvio, um luxo, uma afronta. Mas as decisões práticas ficavam nas mãos das mulheres. Eram elas que cuidavam umas das outras, que dosavam, que observavam, que ajustavam. Era uma rede silenciosa, um pacto tácito de sobrevivência. A linha entre remédio e arma era tênue, e nem sempre clara para quem usava. Em muitos conventos, o uso do ópio não era apenas medicinal, era ritualístico. Algumas freiras relatavam estados de contemplação profunda após a ingestão. Diziam ouvir Deus com mais clareza. Relatavam visões de santos, de paraísos, de infernos. As experiências eram anotadas. Algumas viraram livros, hagiografias, mas o que era êxtase e o que era alucinação? O que era revelação e o que era delírio químico? A história não responde. Apenas observa. Na Alemanha, há registros de mosteiros onde freiras recebiam treinamento farmacológico. Eram ensinadas a identificar sintomas, a preparar ungüentos, a compor antídotos. Sabiam que o ópio era eficaz, mas traiçoeiro. Criavam protocolos. Algumas chegaram a registrar gráficos rudimentares de dosagem, observando tolerância, tempo de efeito, reações adversas. Era ciência, mas também resistência. Porque para muitas, estudar o corpo era uma forma de manter o controle, de não enlouquecer, de não ser apenas recipiente de mandamentos, mas também agente da própria cura. Essas mulheres criaram um saber invisível, um saber não reconhecido, mas essencial. Com o tempo, a Inquisição começou a se interessar por esses desvios. Visitadores eram enviados aos conventos. Perguntas eram feitas. Inventários eram recolhidos. Frascos desapareciam. Manuscritos eram queimados.
Algumas freiras foram julgadas, acusadas de heresia, de bruxaria, de práticas obscuras. Nem sempre havia provas. Bastava o rumor, a suspeita. E assim, o silêncio se aprofundava. A história do ópio nos conventos não é apenas sobre remédio. É sobre poder, sobre corpos controlados, sobre mulheres que, confinadas por um sistema que as via como frágeis ou perigosas, encontraram uma saída entre ervas e líquidos. Não é uma história de santos nem de pecadores. É uma história de sobreviventes, porque no fim, o que elas queriam era o que todos querem: suportar a dor, a clausura, a espera. E se o consolo vinha numa infusão amarga e escura, que assim fosse. Ao longo das décadas, os conventos tornaram-se não apenas santuários espirituais, mas laboratórios secretos da alma e do corpo. E nesse ecossistema fechado, onde o tempo parecia suspenso e a eternidade pesava sobre os ombros de mulheres vestidas de negro, o ópio não era apenas substância. Era metáfora. Era silêncio engarrafado. Era fuga embalada em devoção. As histórias se repetiam com pequenas variações. Conventos no interior da França, abadias isoladas na Galícia, priorados escondidos nos Alpes italianos. Em cada um deles, uma figura recorrente: a irmã boticária. Não era sempre a mais velha, mas era sempre a mais observadora. A que via além das palavras, a que conhecia o compasso da febre e o ritmo do desespero. Essas mulheres desenvolviam um saber híbrido. Misturavam o latim das fórmulas com o dialeto das rezas, o aroma das flores com o odor da febre. Sabiam que o corpo feminino era um território instável, sujeito a humores, ciclos, silêncios impostos. E sabiam que o ópio, extraído com cuidado, armazenado com zelo, era mais do que uma planta. Era um pacto. Um pacto entre a dor e a resistência, entre a fé e a sobrevivência. Havia freiras que passavam décadas em silêncio, tomando pequenas doses diárias. Nunca deliravam, nunca caíam. Apenas viviam, com menos peso, menos grito, menos lembrança. Quando morriam, descobria-se o frasco sob o travesseiro, como um rosário secular, como um terço pagão. Havia também as que abusavam, e as que não resistiam, as que desapareciam no sono profundo, ou na névoa da própria mente. Os registros médicos eram vagos. Febre espiritual. Transtorno da alma. Mas quem lia as entrelinhas, entendia. Em um convento da Boêmia, os manuscritos falam de uma epidemia de visões. 5 freiras, em um mesmo mês, relataram ouvir trombetas celestiais. Uma delas levitou, outra desmaiou durante a missa. A visita eclesiástica concluiu. Fervor místico. Mais um documento escondido, um diário de uma irmã que limpava os aposentos, revelava outra história. O frasco, partilhado entre elas, era o mesmo e estava quase vazio. Esses episódios foram se acumulando, criando um arquivo não oficial da dor. Não escrito em pergaminhos dourados, mas em cartas escondidas, bilhetes cifrados, receitas apócrifas. Eram os diários de uma guerra silenciosa. A batalha entre o peso da clausura e a leveza induzida de um entorpecente. Para algumas, o ópio era ponte. Facilitava na oração, dizia uma irmã espanhola. Torna minha mente mais clara, mais próxima do divino. Para outras, era muleta. Sem ele, os gritos voltam, escreveu uma freira alemã em 1387. Há registros de comunicações entre conventos, trocando experiências sobre dosagens, infusões alternativas, combinações com melissa, valeriana ou lavanda. Esse intercâmbio criou uma verdadeira rede oculta de conhecimento feminino. Uma ciência secreta, feita de tentativa e erro, de escuta e compaixão. Um saber que não cabia nos tratados de medicina oficiais, porque era baseado não na dissecação, mas na experiência vivida,
Com o passar dos séculos, à medida que a Renascença florescia e a ciência ganhava status, o papel dessas freiras começou a mudar. Algumas foram procuradas por nobres, por médicos laicos, por filósofos naturais. Passaram a ser vistas como curandeiras, ou como bruxas. Dependia da moda do tempo, da política do bispo local, da disposição dos inquisidores. Mas o que elas eram, no fundo, não mudou. Eram guardiãs de uma dor que ninguém queria ouvir e de um remédio que todos temiam nomear. O século XV trouxe mudanças. O uso do ópio foi gradualmente mais regulado. Tratados médicos começaram a circular com advertências. As autoridades eclesiásticas redobraram a vigilância. Em alguns conventos, o cultivo da papoula foi proibido. Frascos foram destruídos, manuscritos queimados. Mas nada desaparece tão fácil assim. As sementes continuaram a circular, os saberes a ser sussurrados e as dores a latejar nos corpos encerrados por votos eternos. A história do ópio nos conventos atravessa séculos como uma sombra delicada, sempre presente, raramente nomeada. Não se encontra em tratados oficiais, nem nas crônicas eclesiásticas que exaltam milagres ou descrevem martírios, mas ela está lá, onde a história oficial desvia o olhar, na mancha amarelada de um diário, na receita escrita à margem de um salmo, no frasco selado com cera esquecido atrás de um relicário. Por volta do século XVI, com o avanço da medicina renascentista e da vigilância inquisitorial, o uso do ópio nos espaços religiosos passou a ser mais velado. O medo do julgamento externo crescia. Mas, internamente, as dores não cessavam. A clausura, agora mais pressionada por normas eclesiásticas e disputas políticas, tornava-se ainda mais opressiva. E o velho recurso da dormideira seguia sendo um aliado silencioso. Em conventos maiores, especialmente os vinculados a ordens mais estruturadas, como as beneditinas e as cistercienses, começou-se a montar pequenas salas médicas internas, espécies de enfermarias discretas. Era lá que o saber antigo das irmãs boticárias se encontrava com as novas técnicas aprendidas a partir de manuscritos médicos traduzidos do árabe ou do grego. Misturavam-se saberes, e o ópio, com outros nomes e camuflado em outras substâncias, continuava a ser administrado. Mas em conventos menores, mais pobres ou distantes dos centros de poder, a prática era ainda mais oculta e menos regulada. Muitas freiras preparavam suas próprias infusões. Outras, com menos acesso, dependiam da caridade de parteiras, curandeiras e comerciantes locais que sabiam da existência desses remédios santos. A essa altura, algumas abadesas passaram a controlar rigidamente o acesso ao ópio, cientes de que o uso excessivo podia levar ao delírio e à letargia prolongada. Freiras que antes rezavam com fervor, agora passavam horas imóveis, olhos abertos, mente perdida. E não era êxtase, era excesso. Houve também tentativas de substituição. Em certos conventos da Toscana e da Catalunha, surgiram experiências com outras ervas, lúpulo, alface do mar, absinto em doses mínimas, até extratos de camomila reforçada. Mas nenhuma delas tinha o mesmo efeito. Nenhuma calava o corpo com a mesma força. Nenhuma transformava o sofrimento em silêncio com tamanha eficiência. E assim, o ópio permaneceu. Por conveniência, por tradição, por desespero. Mas em meio a isso, nascia uma nova consciência. Em cartas trocadas entre abadesas e médicos leigos, começava-se a questionar não apenas os efeitos do ópio, mas o próprio sistema que o tornava necessário. Uma abadesa de Bruges escreveu: "Se nossas filhas precisam dormir com veneno, que culpa é maior? A delas ou a da cela que as aprisiona?" Essa pergunta ecoou em outros cantos da Europa. Em reuniões secretas entre irmãs mais progressistas, debatia-se a possibilidade de reformar o cotidiano conventual, incluir mais horas de recreação, permitir trabalhos manuais mais livres, estimular a expressão artística, pintura,
canto, até mesmo escrita criativa. Alguns conventos autorizaram a criação de diários, anônimos, onde as freiras podiam desabafar. E nesses textos, os relatos sobre o ópio aparecem não como confissão, mas como lamento. Queria dormir sem precisar do escuro líquido. Sinto falta de sonhar sozinha. Hoje não tomei. Senti dor, mas também senti que estava viva. Essas frases, simples e cortantes, marcam o início de uma virada. Ainda tímida, ainda isolada, mas real. Na virada para o século XVII, já em plena expansão da medicina barroca e das teorias dos humores refinadas pela alquimia, alguns médicos começaram a visitar conventos como consultores. A prática foi institucionalizada em certos reinos. Esses homens, muitas vezes com formação universitária, foram surpreendidos pela sofisticação do saber das freiras. Uma delas, em Sevilha, surpreendeu um médico descrevendo os efeitos do ópio sobre o humor melancólico com mais precisão do que ele encontrava nos manuais. Outra, na Borgonha, propôs uma combinação com extrato de casca de limão para minimizar os efeitos colaterais. O médico anotou, mas nunca citou a fonte, porque, como sempre, o saber feminino era recolhido, usado e apagado. Mas os registros, embora escassos, não mentem. Essas mulheres estavam na vanguarda do cuidado, não apenas com o corpo, mas com a alma em ruína. E faziam isso num mundo que as silenciava, que as trancava, que as reduzia a votos de obediência. E é justamente por isso que suas histórias e o uso do ópio não podem ser lidos como fraqueza, mas como estratégia, como adaptação, como resistência. Se você chegou até aqui, comenta. O silêncio também tem receita. E claro, segue o canal, porque aqui o remédio é sempre a história bem contada. À medida que o tempo avançava e os séculos se acumulavam como camadas de poeira sobre os altares, o mundo fora dos muros mudava, e com ele, o mundo dentro dos conventos também. A Reforma Protestante, o Concílio de Trento, as novas ordens religiosas, os impérios coloniais, tudo pressionava as velhas estruturas a se reinventarem, mas certas práticas resistiam, adaptadas, transmutadas. E o uso do ópio, mesmo reprimido, seguia encontrando seus caminhos pelas frestas da tradição. No século XVII, a medicina se tornava mais sofisticada, mas também mais hierárquica. Os médicos homens, formados em universidades e protegidos por academias, começaram a se estabelecer como os únicos detentores legítimos do saber sobre o corpo. E as mulheres, que por séculos haviam cuidado de corpos femininos com conhecimento empírico e compaixão, passaram a ser vistas com suspeita. As freiras não escaparam desse novo enquadramento. Aquelas que preparavam infusões, ungüentos ou elixires foram sendo lentamente desautorizadas. Algumas continuaram em segredo, outras simplesmente desistiram. O medo da Inquisição, sempre presente, agora era potencializado pela possibilidade de serem acusadas de práticas alquímicas, heréticas ou bruxescas. Ainda assim, os conventos permaneciam locais de sofrimento físico e psíquico intenso. Muitas jovens continuavam a ser enviadas para lá contra a vontade, especialmente em famílias nobres, como forma de garantir alianças, administrar heranças ou esconder escândalos. E, como sempre, a dor encontrava seu caminho. Uma crônica anônima de um convento em Milão, datada de 1682, relata a chegada de uma noviça que passara por violentos episódios de histeria. A solução prescrita? Reclusão e oração. Mas nos bastidores, um pequeno frasco de tintura opiácea era passado entre as mãos da enfermeira-chefe e da boticária, ambas em silêncio. A moça melhorou, ou pelo menos parou de gritar. Esse tipo de cena se repetia. Os registros se tornavam mais escassos, mas a prática persistia. O nome do ópio mudava. Ora era laudanum, ora elixir papaveris, ora simples cordial forte.
mas seu efeito era o mesmo: calar o corpo, abrandar a mente, domesticar a dor. O século XVIII trouxe novas tensões. O iluminismo valorizava a razão, mas ainda não entendia o sofrimento feminino. Os tratados médicos falavam de útero errante, de vapor de melancolia, de temperamento passional. As freiras continuavam a ser vistas como criaturas frágeis, inclinadas à loucura, à devoção excessiva, à tentação permanente. E o ópio, mais uma vez, era tanto remédio quanto contenção. No convento de Sainte-Marie des Anges, em Paris, um inventário de 1765 lista entre os itens medicinais poções calmantes, extrato de papoula, loções de adormecimento. Anotações marginais sugerem que o consumo aumentava em certas épocas do ano, especialmente no inverno e durante a quaresma. A privação, o frio, o jejum, tudo agravava a ansiedade. E a substância vinha como consolo sutil, mas nem tudo era submissão. Algumas freiras começaram a registrar suas experiências com mais clareza. Em cartas dirigidas a outras casas religiosas, descreviam os efeitos com precisão quase clínica. Falavam de sonhos vívidos, de perdas de tempo, de lapsos de memória, mas também de alívio, de repouso, de momentos de reconexão com a fé. Uma freira portuguesa, no final do século XVIII, escreveu: "Quando tomo, sinto que Deus me visita sem pressa, como se o tempo abrisse uma fresta." Outra, espanhola, disse: "É pecado usar algo que alivia a dor? Então o vinho da missa também o é." Esses questionamentos não foram publicados, nem canonizados, mas ficaram, ecoaram, sobreviveram. E com a chegada do século XIX, tudo mudou. A farmacologia moderna começou a isolar os princípios ativos. O ópio virou morfina. A ciência se apoderou da substância, a padronizou, a vendeu em frascos com rótulos. Os médicos tomaram as rédeas, e o convento, antes santuário silencioso de resistência botânica, perdeu ainda mais autonomia. Mas as dores continuavam. A clausura seguia sendo um espaço de contenção emocional. E, em muitos casos, o uso dessas substâncias foi mantido sob novas formas, com novos nomes. As freiras doentes, as que não dormiam bem, as que tinham a cabeça fraca, recebiam pequenas doses, sempre com a mesma justificativa: caridade. No fundo, a história seguia a mesma. Apenas mudavam os frascos, as etiquetas, os códigos. As luzes da modernidade prometiam clareza, mas os corredores dos conventos seguiam mergulhados em penumbra. Enquanto o século XIX alçava os homens da ciência à condição de heróis e a indústria farmacêutica assumia o lugar antes ocupado por alquimistas e boticárias, as freiras, essas figuras de fronteira entre o sagrado e o humano, permaneciam envoltas no véu do silêncio. Não mais havia papoulas crescendo discretamente no claustro, nem frascos de vidro âmbar com etiquetas escritas à mão escondidos entre livros de salmos. Mas ainda havia comprimidos, cápsulas, tinturas padronizadas entregues por médicos externos com instruções em latim técnico. O efeito? O mesmo de séculos atrás: aquietar a dor, calar a insônia, amortecer o choro. Em um convento na Bélgica, uma crônica anônima conta de uma freira que tomava uma pílula branca todas as noites, entregue pela Madre Superiora em silêncio. Era chamada de oração final. Ninguém sabia seu conteúdo exato, talvez morfina, talvez laudanum, mas sabiam que sem ela a irmã gritava, chorava por noites inteiras, implorava para sair. E era essa pequena cápsula que mantinha tudo quieto. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica passava por profundas transformações. As ordens religiosas femininas se multiplicavam, algumas dedicadas à caridade, outras à educação, outras ainda à missão. O papel das freiras se expandia. Elas ensinavam, administravam hospitais,
cuidavam de doentes. Mas dentro dos muros da clausura estrita, o cotidiano seguia regido pelo mesmo ritmo: oração, trabalho, silêncio e dor. As dores das freiras não eram diferentes das dores das mulheres em geral. Cólicas, enxaquecas, depressão, melancolia, luto, desejo. Mas sua possibilidade de expressão era menor. Tudo era filtrado pela lente da espiritualidade. Uma freira triste era atacada pela aridez. Uma que chorava era visitada pela noite escura da alma. E a que gritava era muitas vezes possuída. O ópio, com seus descendentes químicos, tornava tudo mais simples. Bastava uma dose. E o comportamento voltava ao esperado. A paz era restaurada. Mas a que custo? Alguns conventos começaram a criar verdadeiros arquivos internos sobre as reações às substâncias. Pequenos livros de registro onde se anotavam os efeitos, os colapsos, as recaídas. Havia tentativas de controle, de racionalização, mas quase nunca havia escuta. A irmã Teresa, num convento italiano, escreveu em seu diário: "Hoje disseram que meu sofrimento é espiritual, que devo entregar a Deus, mas quando a dor me dobra, tudo o que quero é que cesse." Mais tarde, o mesmo diário traz a nota: "Recebi um novo remédio, dormi 10 horas, acordei sem lembrar meu nome, a madre sorriu." E assim, seguiu-se por décadas. Com o século XX, veio a explosão dos psicotrópicos, benzodiazepínicos, barbitúricos, antidepressivos. O ópio, enquanto planta, ficou obsoleto, mas seu espírito permaneceu. A lógica era a mesma: silenciar o sintoma, ajustar o comportamento, normalizar o sofrimento. A diferença? Agora havia bula, nome de laboratório, propaganda. Nos conventos, essas substâncias chegaram discretamente, recomendadas por médicos aliados, às vezes irmãos de freiras. A igreja, em geral, não se opunha, desde que houvesse justificativa médica. E havia, sempre havia, as freiras que não conseguiam dormir, as que viam coisas, as que não obedeciam. Em certos casos, freiras foram institucionalizadas, encaminhadas a sanatórios, a clínicas, algumas diagnosticadas com esquizofrenia, outras com depressão severa. Muitas simplesmente desapareciam. A carta oficial dizia: "Foi para tratamento." Nunca mais voltavam. Em meio a isso, surgiram vozes dissidentes. Freiras mais jovens, formadas em psicologia, começavam a questionar o sistema. Algumas propunham escuta ativa, acompanhamento terapêutico, meditação. Outras buscavam integrar os saberes antigos com os novos. Retomar, com outros nomes, aquilo que as boticárias medievais haviam começado. Mas o peso da tradição era grande e o ciclo era forte. Hoje, no século XXI, fala-se de espiritualidade integral, de saúde mental nas ordens religiosas, de acompanhamento psicológico para vocações. Mas ainda há conventos onde a dor é pecado, onde a ansiedade é vista como falta de fé, e onde o remédio é oferecido sem conversa, sem nome, sem alternativa. E talvez, em algum lugar do mundo, ainda exista uma freira que, ao se deitar, recebe de sua superiora uma pequena cápsula envolta em silêncio. E a toma como quem recebe a hóstia. Não por fé, mas por necessidade. Porque, no fundo, a história do ópio nos conventos não é sobre vício. É sobre o que fazemos com a dor quando ninguém quer escutá-la. E agora, com os olhos já meio pesados e a mente vagando entre claustros e jardins secretos, talvez reste uma última pergunta. O que, afinal, essas freiras queriam esquecer? Talvez a dor da clausura, a saudade da infância, o noivo perdido, o filho que nunca veio. Ou talvez não queriam esquecer, mas apenas adormecer o grito que, se liberado, faria os vitrais tremerem. O ópio era silêncio engarrafado,
era o sacramento não oficial das dores que não tinham nome. Um bálsamo escuro para um mundo que exigia pureza enquanto produzia sofrimento. E entre santos e sombras, as freiras resistiram como puderam. Entre rezas e frascos, entre fé e esquecimento. Se essa história te tocou, te surpreendeu ou simplesmente te embalou para um sono mais profundo, deixa um comentário dizendo: o esquecimento também é sagrado. E claro, segue o canal, porque no Dormecast até os segredos da história vêm sussurrados, para você dormir melhor.